Olá pessoal, aqui é o professor Cosme Castro e hoje nós vamos para uma aula de calorimetria. Trocando em miúdos, o que é calorimetria? É a parte da física que se destina em definir, o calor, em explicar o calor, tá? Mas esse calor tem nada a ver com quente, tem nada a ver com temperatura. Muita gente acha que calor é quente, a temperatura não tem nada a ver, certo? Esse calor aqui vai ser entendido como energia. Energia, né? O elemento que modifica a matéria. Então, bora lá. Metria quer dizer medida, e calor é calor mesmo, mas tem que ser entendido como energia. Como é que tu vai entender isso aqui? Pensa o seguinte, vamos lá. Imagine uma fonte de energia térmica, uma vela, por exemplo. Imagine uma vela. Imagine que tu tem essa vela aqui e que por uma razão bem específica, né, ela vai produzir um campo térmico. E esse campo térmico ele vai jorrar energia, né, ao redor, né, nas proximidades da fonte aqui. Naturalmente, se um objeto encostar cada vez mais perto dessa fonte térmica, ele vai sentir aí uma variação de temperatura, certo? Então, veja essa palavra, variação de temperatura. Isso a gente chama de delta T, variação de temperatura. O que é variar? Variar é mudar. É quando tu chega com um valor inicial, nesse caso uma temperatura inicial, e tu vai mudando para uma temperatura final. Então o que é uma variação de temperatura? Delta T, T maiúsculo, né? É a temperatura final menos a temperatura inicial. Quando há um aquecimento, esse ΔT ele é maior que zero. E quando há um esfriamento, resfriamento, o ΔT é menor que zero. Ou seja, tu chega e a tua temperatura aumentou, a variação é positiva. Tu chega e a tua temperatura diminuiu, a variação é negativa. Naturalmente que se tu encostar a mão perto de uma vela, tu vai sentir uma variação positiva. Tá certo? Então bora pra cá. Então, retomando a ideia da velinha aqui, ó. Imagine que tu tem essa vela e ela está em funcionamento. E aí, rapaziada, o que tu faz? Tu resolve experimentar nas proximidades do campo térmico e tu vai trazer uma esfera. Vai deixar ela mergulhada bem aqui, ó, no campo térmico aqui, ó. Naturalmente, essa esfera ela vai receber calor, ela vai receber energia, tá? E essa energia, né, ela vai bater na matéria dessa esfera e vai produzir um aquecimento. Essa energia invisível que é transmitida, e que eu estou simbolizando por essas flechas, isso aqui é o nosso calor. Mas lembrando que ele não tem nada a ver com quente, né? Por que esquentou? Porque o calor, né, ele entrou na esfera, né? O calor foi absorvido por ela, né? A esfera absorveu o calor e teve uma variação de temperatura positiva, maior do que zero. Se tu afastar daqui, essa esfera ela vai esfriar. Então quer dizer o quê? Que o calor saiu dela. O calor saiu. Então que fica bem claro bem aqui, tá? O calor aqui, ó, ele foi recebido, por isso que ele esquentou, e no outro, o calor foi cedido. Cedido para quem, professor? Cedido para o ambiente, tá certo? Ele saiu fora, ele esfriou. Bom, o que vai acontecer então? O que diz a calorimetria nessas condições aí? A calorimetria é medidas de calor.
O calor, como eu falei para vocês, ele vai ser entendido como energia. Ele vai ser representado pela letra Q. E sua unidade vai ser calorias ou joules. Isso depende da situação. Na prática é a mesma coisa, só uma transformação de linguagem e um entendimento mais. No padrão SI, joule é que manda. Mas para situações exemplares, a gente vai ter as calorias. Tá bom? Então olha só, bora novamente trazer aqui o exemplo da vela. Exemplo da vela. Então a vela está ali funcionando, tá? A vela está ali funcionando e aí ela vai apresentar, ó, o seu campo térmico bem aqui, ó. Seu campo térmico. Imagine agora que tu traz uma esfera grande, né? Uma esfera grande, muito grande, e na mesma distância do outro lado, ó, mesma distância aqui, tu traz uma esfera pequenininha. A pergunta é, quem vai receber mais energia, mais calor? A grande G ou a pequena P? Simples, né? A grande. Por quê? Porque ela é maior, né? Se fosse um balão. O maior balão é o que cabe mais ar. Simples, é matemática. Então olha só. Eles vão esquentar? Vão. Por quê? Porque o calor vai ser recebido. Então, ambos vão esquentar. Vai ter uma variação de temperatura. Beleza. Professor, dá para medir a quantidade de calor? Vai. Então, fica claro que a massa do material que recebe ou que perde o calor, a massa M, né, que vai ser dado, nesse caso, ela vai ser dada em gramas, ela age diretamente no processo. Então, veja, nós temos o calor, nós temos a massa. Professor, se eu colocar uma massa de ouro, certo? E a outra de prata, vai alterar? Com certeza. Então, aqui, ó, o tipo do material influi, tá certo? Então, o tipo do material faz com que o objeto receba calor de uma maneira bacana, ou seja, ele seja um facilitador, ou ele receba de uma maneira mais adversa, ou seja, ele resiste, né? Por exemplo, os metais eles aquecem depressa, a madeira já demora um pouquinho. Então isso devido à constituição, certo? Vai provocar uma variação de temperatura? Vai provocar uma variação ΔT. Ela pode se apresentar de duas maneiras, ou ela é negativa, ou essa variação é positiva. Se for negativa, esfriou. Se for positivo, esquentou. Resumindo, dá para calcular isso numa equação? Lógico que dá, né? Isso aqui é física. Uma equação matemática. Qual é a equação? O calor é definido como o produto da massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Fica bem claro isso aqui. Fácil explicar isso. Fácil explicar. Bora lá. Qzão é o calor. Que calor é esse? É o calor da energia. M é a massa. ΔT, todo mundo já sabe, já falei cansavelmente aqui, é a variação de temperatura. E esse Czinho aqui? Esse Czinho, pessoal, é chamado de calor específico. O que é isso, professor? Esse calor específico, ele depende do material. Lembra da história do ouro e da prata? Pois é isso. O material é que vai dizer, né? Ele é um facilitador, tá certo? Ele é diretamente proporcional ao calor. Se esse calor específico for grande, quer dizer que ele aquece ou esfria rapidamente, tá certo? Perdão, aquece ou esfria com resistência ao tempo. É mais ou menos assim. O calor específico, se ele for muito grande,
a variação de temperatura vai ser muito pequena. Isso aqui eu vou explicar outra hora, tá? Mas aprendam primeiramente que o calor específico ele tem a ver com o material. Se o material é diferente, ele vai ter calores específicos diferentes, tá certo? Vou mostrar aqui o que essa equação diz aqui. Calor é igual a massa vezes calor específico vezes ΔT. Tá bom? Massa vezes calor específico vezes ΔT. Tá bom? Quando tu pega essa expressão e joga tanto a massa como a variação de temperatura para outro membro, tu vai ter isso aqui, ó. Calorzinho específico é o calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Analisando o que ficou aqui, tu vê que o calor específico ele é inversamente proporcional à variação de temperatura. O que isso quer dizer? Se o calor específico é muito grande, a variação de temperatura é muito pequena. Tá certo? Ou seja, se tu quer para uma coisa esquentar muito ou esfriar muito, tu vai ter que ter um calor específico bem pequenininho. Tá certo? Isso aqui é tranquilo. Então essa aqui é a equação de calorimetria. Agora bora definir cada coisa aqui de maneira mais específica. Qzão é o calor, é a energia. M é a massa em gramas. Czinho é o calor específico. Qual a unidade dele? Cal dividido por grama vezes graus Celsius. E o ΔT? ΔT é a variação de temperatura. Beleza? Ela pode ser, né? Originalmente ela é em Kelvin, mas ela também pode ser em graus Celsius. Porque, como vocês sabem, a variação Kelvin ela é exatamente igual à variação de Celsius. Isso aqui é tranquilo, né? Bora ver uma situação? Qual o calor específico? Perdão, qual é a quantidade de calor que é necessária para aquecer 1 kg de água para sua temperatura sair de 10 graus Celsius para 110 graus Celsius. Tá certo? Lembrando, isso aqui é bem bacana, o calor específico da água é 1 caloria por grama graus Celsius. Então nós vamos calcular a quantidade de calor que é infiltrada. Olha como isso aqui é legal. Vou desenhar isso aqui que fica mais fácil, né? Tu tem aqui, ó, 1 kg de água. E aí, tu vai precisar aquecer essa água. Tu coloca aqui uma chama, né? Coloca nessa chama. O que acontece? O fogo ele vai aquecer a água. Isso aqui não precisa ser gênio da física para saber disso. Se a água aquece, então ela tem uma variação de temperatura positiva, maior que zero. Tá certo? Então essas linhas de vermelho elas são a energia. E essa energia é o nosso calor. Vamos calcular quanto é necessário para ela sair de 10 graus Celsius, friozinho, até 110. Simples, né? Simples. Quantidade de calor é igual a massa da água vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, essa quantidade de energia vai ser a massa da água. A massa da água foi 1 kg. Só que tem que ser em grama, né? 1 kg é quanto? É 1000. Por isso que é quilo. Quilo quer dizer 1000. 1 kg são 1000 gramas. O calor específico da água é muito simples, é 1. E a variação de temperatura? Olha, é a final menos inicial, né? Lembra? A final é quem? 110. Menos a inicial é quem? É 10. Vou resolver isso. O calor então é 1000. 1000 vezes 1 vai dar 1000. Vezes 110 menos 10 vai dar 100. Essa conta aqui é brincadeira, né? 100 vezes 1000 vai dar 100 mil. 100 mil o que, professor? Calorias. O que isso significa?
para tu aquecer 1 kg de água, né, para promover uma variação de temperatura de 100, portanto, nesse caso de 10 até 110, tu vai precisar fornecer, tá ok? Fornecer uma energia de 100.000 calorias, beleza? Valeu!